Salut, ça va? Eu sou o professor Anaximandro Amorim, está começando mais um quadro francês descomplicado e o assunto deste vídeo é le pronom I, o pronome I da língua francesa. Mas antes de começarmos, você já sabe, dê seu like, inscreva-se no canal, porque isso é muito importante para o nosso trabalho. Vamos lá? Le pronom I da língua francesa. Professor, é verdade que em português não há um pronome igual ao I? É verdade. Não existe um pronome como o I na língua portuguesa. Porém, eu coloquei aqui para que você consiga entender um pouco o significado desse pronome no português, algumas possibilidades de tradução, como aí, lá, isso. Vou explicar com calma, na medida em que a gente começar efetivamente a descortinar esse conteúdo. Bom, o pronome I, como o nome já nos indica, é um pronome, ou seja, ele vai retomar um termo inicial em um texto. Ele vai fazer as vezes desse termo, como é a função sintática dos pronomes em geral. C'est un pronom de reprise, é um pronome de retomada, portanto. Ele serve para evitar a repetição e enriquecer o texto. Il remplace un terme précédé, en général, par a. Ele substitui um termo, em geral, que é precedido por a. Em geral. Eu vou explicar depois por quê. Quando a gente aprende o pronome I, a gente aprende algumas meias-verdades. Eu vou mostrar todos os aspectos. E o primeiro aspecto que estudamos quando abordamos esse tema é o pronome I substituindo um complemento de lugar, como por exemplo, je vais à Paris l'année prochaine, j'y vais. Eu vou a Paris, j'y vais. Que seria algo como vou lá. Eu vou aí, eu vou lá. Esse I, portanto, em língua portuguesa, equivaleria a esse nosso lá. J'y vais. Note que essa expressão, que está sublinhada em vermelho, à Paris, ela se transforma no pronome. E esse pronome é colocado depois do pronom sujet. J'y vais. Je vais à Paris. J'y vais. Eu vou lá, eu vou em Paris. Elle va au bureau maintenant. Elle y va maintenant. Ela vai ao escritório agora, ela vai lá agora, ela vai lá. Elle y va. Mesmo mecanismo. Au bureau. Termo precedido pela preposição a, com obviamente l'article contracté, a contração do artigo, a plus le bureau, alors au bureau, elle y va. Ela vai lá. O que a gente não aprende é que nessa mesma lógica de complementos de lugar, o pronome I vai também substituir outras preposições. Dei aqui um exemplo de chez. Chez também é uma preposição de lugar na língua francesa. Il est chez lui après 20 heures. Ele está na casa dele após as 20 horas. Il y est après 20 heures. Ele está lá depois das 20 horas. Perceba que chez lui, que é essa preposição de lugar, que equivale ao na casa de alguém, na casa dele, vira o I. E tem a mesma lógica, o mesmo mecanismo da letra A que eu coloquei aqui no quadro. Outra coisa que não explicam, ou pelo menos não costumam explicar para os alunos, são as regências verbais. Há verbos que demandam a preposição a, como por exemplo, penser à. Il pense à ses prochaines vacances. Ele pensa em suas próximas férias. Il y pense. À ses prochaines vacances torna-se I. Traduzindo seria como ele pensa nisso. Ele pensa nelas, nas próximas férias. Je participe à un nouveau projet.
Eu participo de um novo projeto. Lembrando que o verbo participer, em francês, é participer à. Esse complément d'objet indirect, um novo projet, torna-se I. J'y participe. Eu participo disso. Por exemplo, numa tradução em língua portuguesa. Tu réfléchis à ma proposition. Você está refletindo na minha proposta? Tu y réfléchis. Está refletindo nisso? À ma proposition, portanto, que é toda essa locução, todo esse complemento que é antecedido por a, torna-se I. J'y réfléchis. Bom, negação no bloco entre I e o verbo. J'y vais l'année prochaine. Je n'y vais pas l'année prochaine. E outra coisa importante, não se usa o I para pessoas, só para coisas. Il pense à ses prochaines vacances. Ele pensa em suas próximas férias. Il y pense. Agora, il pense à Martine. Ele pensa em Martine. Il pense à elle. Ele pensa nela. Martine é pessoa e, nesse caso, vai se usar o pronom tonique equivalente. Elle. Eu descomplico e você aprende. Vem fazer francês comigo. Au revoir.